Mas só me falando e me pontuando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos às lives das quarta-feiras do Avanço do Brasil Negro. Por favor, espalhem, compartilhem, para o pessoal aproveitar aqui as nossas lives. Com vocês, a gente tem a Edila Mara, que vai falar sobre a violência contra a mulher. Edila Mara, fala onde você está, se apresenta, quais são os teus projetos, o que você tem feito ultimamente, e pode começar, a voz é tua, a live é tua, pode começar. Pessoal, não esquece de boa noite. Entrem no Avanço, venham para o Avanço, que a gente está crescendo e é graças a vocês. Pode começar, desculpa, Edila Mara, pode começar. Que isso, a gente está em casa. É um bate-papo, né? E a gente precisa sempre ficar à vontade. Boa noite a todas e todos, boa noite, Sônia, boa noite todo o grupo do Avanço Negro. É uma alegria estar com vocês, participar desse movimento que cada dia cresce mais, para fortalecer as nossas bandeiras e aquilo que nós acreditamos para um Brasil melhor para a nossa gente preta. Bom, eu sou Edila Mara Rangel, eu sou advogada de formação, sou formada há 20 anos, eu sou especialista na área do direito do trabalho e previdenciária, na área de trabalho e previdenciário, e participo de uma forma bem ativa dos movimentos de mulheres. Atualmente, eu sou conselheira da 11ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Cariacica, 11ª subseção, e também estou presidente da Comissão da Mulher e Mulher Advogada da 11ª subseção. Eu sou secretária adjunta da Associação do Estado do Espírito Santo, participo do Conselho Estadual de Mulheres, sou conselheira também aqui no município de Cariacica, e eu venho nessa militância do nosso dia a dia, falando de mulher dentro das interseccionalidades que nós vamos vendo. É um prazer compartilhar um pouco dos meus conhecimentos e da minha vivência com vocês, dessa gente preta que vem se fortalecendo pelo Brasil afora e pelo mundo, né? Que não é só no Brasil. Sou de Cariacica, minha militância em Cariacica. Hoje a gente teve um dia cheio de atividades, nós fizemos uma ação pela Comissão da Mulher Advogada aqui da nossa região, de Cariacica, porque a Comissão da Mulher Advogada, ela abrange vários municípios aqui, né? Cariacica, Viana, Marechal Floriano, Domingos Martins e Santa Leopoldina, mas hoje a ação que nós fizemos foi em Cariacica. Nós fizemos uma intervenção no semáforo da cidade, ali o que a gente chama na BR, ali numa parte ali do coração da cidade, porque a gente não poderia fazer nada, né, de entregar papel, nem nada, então nós utilizamos cartazes com frases para trazer uma conscientização tanto para a mulher que vem sofrendo essa violência, tanto também para os homens, né, que às vezes, por não conhecerem, porque a gente vive numa sociedade que não ensina a cuidar das mulheres, não ensina a proteger as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que têm um recorte muito voltado para essa mulher, que a gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai dividir um pouquinho isso aqui com vocês. Então, nós fizemos essa ação, tivemos um resultado muito positivo dessa ação de hoje, e a gente continua em várias ações durante esse mês. A luta não é somente no mês de março, a nossa luta é uma luta permanente, é uma luta que a gente precisa sempre estar falando sobre ela,
porque quando nós temos uma sociedade que ela é mais inclusiva para todas e todos, para todas as mulheres negras, que são a maioria da população, que é a maioria das que são chefes de família, nós temos uma sociedade que é mais justa, mais inclusiva, uma sociedade que é melhor para todos nós vivermos, uma sociedade em que nós podemos realmente pensar num futuro com políticas públicas em que nós tenhamos um fortalecimento dessas bases. Então, é muito importante para a gente falar sobre tudo isso. E quando a gente fala das questões da violência contra a mulher, a gente faz um estudo, e aqui eu vou falar um pouquinho de forma geral, e depois a gente vai falar um pouco da mulher negra, né? A gente fala que essa violência contra a mulher acontece em todas as idades, classes sociais, etnias, religiões ou opções sexuais. Pode ocorrer em qualquer âmbito. Ela ocorre no trabalho, desigualdade salarial, assédio sexual, no casamento pode acontecer através de agressões físicas, ameaça, calúnia, estupro. Na sociedade, a coisificação através da exploração do corpo pela mídia, o atendimento desumano nos postos de saúde. Quando a gente fala dessa questão, e aí eu só vou dar uma paradinha aqui que eu vi, que eu esqueci de falar, só uma coisinha. Quem estiver nos assistindo aí, por favor, compartilhe a nossa live, chame um amigo para poder assistir, chame alguém. Boa noite, Letícia. Chame mais alguém, chame a família. Esse assunto da questão da violência doméstica e familiar, ele tem sido muito falado, mas é necessário nós falarmos. Boa noite, Sueli. É necessário nós falarmos cada vez mais, porque nesse período que nós estamos vivendo, dentro dessa pandemia, esses índices têm se tornado alarmantes e entre a população negra maior ainda. Então, isso muito nos preocupa. Então, manda aí, fala para vir aqui para o pessoal do Avanço, marca alguém, fala, vem assistir com a gente, que vai ser um momento assim enriquecedor para a gente compartilhar conhecimento, isso é muito importante, tá bom? Te esqueci de fazer isso, eu já vi o recadinho aqui da Gislaine aqui e eu me lembrei, tá? E aí a gente vai seguir. Então, quando a gente tem essas questões que falam da violência contra a mulher, que elas estão em todas as idades, classes sociais, etnias, religiões ou opções sexuais, nós temos estatísticas que elas não são estatísticas boas, elas são estatísticas que, infelizmente, nos causam tristeza e nos faz pensar qual caminho nós precisamos seguir para que essa sociedade seja uma sociedade melhor. Estima-se que no Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é agredida. E a gente faz essa reflexão agora nesse tempo pandêmico, em que a gente não consegue controlar, ou o Estado não consegue efetivamente fiscalizar o que acontece dentro das casas, né? As pessoas estão cada vez mais próximas, cada vez mais juntas, não tem esse controle, né, do que vem acontecendo, mas a gente pode verificar pelos índices que vem acontecendo, pelos boletins de ocorrência, que nós temos ciências, estatísticas através dos boletins de ocorrência, e também pelas estatísticas que a gente vem acompanhando em alguns espaços. Então, aqui na nossa cidade de Cariacica, por exemplo, nós tivemos, infelizmente, já 2 feminicídios. Eu estou falando do ano de 2021, não falo do ano de 2020, né? Mas no ano de 2021 nós já tivemos 2 feminicídios. E esses feminicídios, a gente vai fazer análise, né, do contexto em que essas mulheres tiveram as suas vidas ceifadas. Uma mulher era parda e uma mulher era branca. E aí já entra para a nossa estatística, né, em relação às mulheres negras, mulheres pardas, que são incluídas nessa nossa estatística para fazer essa avaliação. E quando a gente olha o contexto desses eventos fatídicos que as mulheres tiveram as suas vidas ceifadas, a principal causa
que a gente pode detectar é que essas mulheres tiveram as suas vidas ceifadas pelo machismo, em que esses homens não aceitavam que essas mulheres rompessem uma relação, viviam numa relação de dominação. E aí eu volto na questão da pandemia. Nesse período pandêmico que a gente vive, em que as pessoas estão cada vez mais juntas, os números aumentam, porque antes as pessoas trabalhavam, né? Continuam trabalhando, né? Mas trabalhavam fora de suas casas, a atividade não era em home office, não tinha esse contato tão próximo do dia a dia, era uma atividade em que as pessoas permaneciam menos tempo em casa. Tudo isso veio a potencializar essa questão da violência. Então, a gente fica muito preocupado quando as pessoas ficam muito juntas e a gente começa a ver os números dos boletins de ocorrências, a gente começa a perceber que o número de feminicídio ele não abaixa, ele só aumenta. E entre a população negra, das mulheres negras, também esse número acaba sendo bem maior. E o que nós precisamos fazer, já que no Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é agredida? Por dia, mais de 15 mulheres morrem de forma violenta no Brasil, segundo o IPEA. Em média, são 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. A maior parte das vítimas, e isso é o que mais me entristece, são mulheres negras de baixa escolaridade. Então, quando a gente vem para a estatística e traz essa informação que a maior parte das vítimas são mulheres negras e de baixa escolaridade, a gente precisa investigar o motivo pelo qual as nossas mulheres negras elas vêm tendo as suas vidas ceifadas. Quando a gente faz uma pesquisa mais a fundo, voltado para as questões do feminismo negro, a gente percebe que as mulheres negras elas têm uma questão histórica da escravidão, né, que a gente é envolvido nela, e que não há e que essa mulher negra muitas vezes ela não consegue fazer a denúncia. Quando a gente faz essa análise, né, por que essa mulher negra não consegue fazer a denúncia? Eu fui estudar alguns relatos aqui, contava uma história de uma moça em que ela vivia em um lugar e que as condições não eram tão boas para ela, e ela se uniu a um rapaz branco para poder sair daquela condição de vida que ela tinha, que não era tão boa para ela. E nessas condições de vida que ela passou a viver, aquele homem branco, ela era uma mulher jovem, tinha uns 25 anos, no relato que eu busquei aqui, era uma mulher jovem de 25 anos, estava num processo de estudos, estava buscando, mas aquele homem branco passou a fazer aquela opressão para aquela mulher. E ela tentou ir algumas vezes nas nossas DEANs, nas delegacias especializadas, e ela encontrou essa barreira em promover a denúncia. Ela não conseguiu expressar, ela chegou nessa delegacia e a pessoa não a acolheu da forma correta. A gente tem a Lei Maria da Penha, que fala que tem que receber a vítima, não tem que fazer revitimização, tem que ter um local adequado, mas ela chegava no local para tentar fazer aquela denúncia e ela não conseguia fazer aquela denúncia, porque ela não é vista como uma vítima efetivamente. Ela levou algum tempo para que ela realmente conseguisse registrar o seu boletim de ocorrência e para que ela conseguisse fazer o registro daquela agressão. E dentro dessa agressão, ela continuou estudando, porque ela entendia que, mesmo vivendo um ciclo de violência, ela sabia que ela estava num momento conflituoso, mas ela não tinha a questão do estudo. É que isso que a nossa estatística mostra. São vítimas negras de baixa escolaridade, ela estava num período ainda de formação. E ela teve excelentes notas e ela conseguiu
acessar o Enem, e no dia da realização da prova do Enem, esse companheiro dela a trancou dentro do banheiro e não permitiu que ela fosse fazer a prova, violentando essa mulher, né, impedindo para que ela tivesse um acesso, uma ascensão realmente na sua carreira profissional, rompendo esse ciclo da questão da falta de informação, da questão de uma formação mais especializada, e ela perdeu aquela oportunidade no momento. Depois ela recebeu mais ajuda, ela se rompeu daquele relacionamento, ela se desvinculou daquele relacionamento e ela conseguiu entender que tudo aquilo que acontecia com ela naquele relacionamento especificamente se dava em razão de que ela era uma mulher negra e que a sociedade em si não conseguia enxergá-la da forma que ela realmente precisava. Então, a questão da escolaridade para o nosso povo preto, para as nossas mulheres negras, é uma questão muito importante para a gente poder romper esse ciclo da violência. Há necessidade de se fazer uma formação permanente. O grupo do avanço negro, que tem feito um excelente trabalho, tem proporcionado através das lives formação, compartilhado conhecimento e potencializado o povo preto dentro das suas questões mais diversas possíveis, para que a gente tenha as ferramentas necessárias para que esse ciclo em relação a cada uma de nós, mulheres negras, nós não vivamos mais nesse ciclo de opressão. Mas aí a gente pergunta, né? Eu falei um pouco da história dessa mulher. Por que as mulheres... Por que ocorre a violência contra a mulher? Eu até falei um pouquinho aqui sobre a questão do machismo, do patriarcado. Estão me ouvindo bem? Porque eu achei que que impõe uma necessidade de controle, apropriação e exploração do corpo, vida e sexualidade das mulheres, que traz a noção de que as mulheres são propriedade dos homens e têm que estar sempre disponíveis, e isso a gente não vê só de agora, a gente faz uma reflexão também em relação às mulheres negras, e se a gente comparar em relação à mulher negra com a mulher branca, quando a gente fala dessa questão do sistema patriarcal, é que para nós, mulheres negras, os nossos corpos sempre puderam ser vilipendiados, desde lá de trás, na época da escravidão. E em relação às mulheres brancas, não. A mulher branca ela teve uma outra contextualização para ela, né? Para a mulher branca é aquela questão de uma mulher ser mais caseira, ser uma mulher mais recatada, não ter teve-se mais cuidado com essa mulher branca, e esse sistema também refletiu em nós, mulheres negras, nessa questão de dominação e apropriação de nós, mulheres. Sônia? Edilamara, vê se você consegue sentar bem na tua cadeira, porque você está com o rosto todinho na imagem e a gente não consegue ver tua carinha direitinho. Então deixa eu tentar me acertar aqui, porque eu fico tentando ver. Tá bom. É porque eu estou tentando ver a questão da internet, que aí eu fico aqui meio um pouquinho tensa. É só por isso. Mas agora melhorou? Melhorou. Você não tem uma luz para colocar bem na tua frente aí, para iluminar o teu rosto, né? Era preciso... Ai, meu Deus do céu! Eu estava tentando, por isso que eu... não tem. Ok. Edilamara, me responde uma pergunta. Por que diabos, uma vez feita o BO da agressão, o agressor continua solto? Isso.
aquele que agride continua solto. O que acontece? Quando a coisa é extremamente violenta, ele tem uma liminar que não pode ficar mais do que 100 metros da pessoa. Com 100 metros de um pedaço de pau, ele consegue ainda matar a mulher. Que diabo de lei que permite esse cara ficar solto, colocando a mulher em perigo? Me responda, por favor. Claro. Olha só, a gente tem uma legislação que ela segue um passo a passo em relação à legislação da a questão da Lei Maria da Penha. Precisa estar devidamente comprovado, né? E essa questão da prova, que fala que tem um afastamento do lar, ele fica afastado e ela tem essa questão que é a chamada medida protetiva. Mas o que nós não temos hoje em nosso estado? Nós não temos um aparelhamento para que venha realmente resguardar essa mulher. Essa que é a nossa grande briga, vamos dizer assim, uma briga boa, né? Para a gente fazer esse questionamento em relação a esse agressor. Que lei é essa, né? Essa lei visa que, olha, você não vai chegar até aqui, mas o Estado vai te proteger da forma correta. É isso, né, que deveria fazer. E a legislação ela vem cumprindo, porque parte-se do princípio de que eu tenho os mecanismos para que o Estado venha proteger essa mulher. E aí somente, que é o que as pessoas questionam muito, né, num descumprimento dessa medida protetiva, de forma reiterada, o juiz agressor vai para uma das cadeias públicas, né, e chegando numa situação mais gravosa. Mas é uma falha, eu entendo como falha da lei, né, porque o Estado não tem o aparato necessário para tomar conta dessa mulher. Sônia, posso continuar? Pode sim. Por que ele não é preso na agressão? A mulher chega toda arrebentada. Que mais provas que eles precisam? Aqui. Pode? Pode. Ah, então tá bom. E aí a gente tem essas falhas na legislação. E aí a gente tem a lei, né, que fala do feminicídio. Ontem a lei do feminicídio fez aniversário. E a gente está dando cada vez mais, você falou dessas questões do descumprimento, eu vou me estender um pouquinho, que eu acho necessário da gente falar, né? Que lei é essa que não garante a vida, a integridade física dessa mulher, que essa mulher fique viva, não coloca esse cara na cadeia de vez, sabendo que ele é uma pessoa, um potencial agressor que vai tirar a vida dessa mulher. Que loucura é essa, né? Nós temos a lei do feminicídio, que ela fez aniversário ontem, e nós, mulheres, estamos avançando em passos para essa conquista. Na semana passada, na sexta-feira da semana passada, nós tivemos uma liminar do ministro Dias Toffoli falando da tese da legítima defesa da honra. Por isso que a gente ainda precisa falar das questões da Lei Maria da Penha, precisamos falar das questões que envolvem a violência doméstica e familiar, porque as situações que envolvem o patriarcado, o machismo, essas questões estão muito enraizadas na nossa sociedade e a gente precisa quebrar esses conceitos. Então, nós tivemos uma liminar para que não fosse mais utilizada como tese de defesa no tribunal do júri a legítima defesa da honra. O que era? É aquele homem que matava a sua mulher, tirava a vida da sua mulher e poderia alegar a questão da legítima defesa da honra. Para poder, me garantir como um macho forte, vamos dizer assim, na sociedade, eu tirei a vida dessa mulher que eu acreditei que de alguma forma ela rompeu o relacionamento comigo e não me quis mais, ela
ela me traiu, e aí a gente entra em outras questões, né? Se a gente não entra na questão da traição em si, mas que ele teria os mecanismos legais para poder fazer o seu divórcio, mas não, vai lá e tira a vida da sua mulher, e essa tese de defesa, ela vinha sendo muito utilizada. Então, recentemente, nós tivemos essa questão para poder, essa questão ainda que foi em caráter liminar, né, na sexta-feira passada, pelo ministro Dias Toffoli, ainda vai ser julgado por todos os ministros, essa questão da legítima defesa da honra. Ainda estamos dando passos para poder desconstruir conceitos dentro da nossa sociedade. Então, por isso que ainda esse homem não é colocado diretamente, né, numa cadeia e fica lá e as pessoas entendem, olha, ele não pode mais conviver com essa mulher, ela falou que ele está agredindo, já vai diretamente para uma das cadeias públicas, vai ainda nessas questões da medida protetiva, e eu entendo, sim, que é essa sociedade que a gente convive, que não consegue desconstruir esses conceitos. Então, nós estamos dando passos, a sociedade não aceita mais esse caráter desumano, né? Não existia mais homens na Terra se nós mulheres usássemos a lei como justificativa. É verdade. Mas, assim, a gente precisa... Verdade. Mas a gente precisa cada vez mais, como sociedade civil organizada, conversar, dialogar a respeito desses temas, para que eles cheguem nas instâncias superiores. Essa ação, inclusive, foi iniciada pelo pelo PDT, e essa ação tem um questionamento tão grande, tão importante para o movimento de mulheres, né, que vai sendo desconstituído todos esses conceitos. Então, a sociedade civil organizada precisa estar atenta ao que está acontecendo, falando, questionando, ponderando, para que situações como essas, que a gente entende assim, totalmente já, né, ser mais. Então, assim, essa questão do machismo, do patriarcado, é muito forte em nossa sociedade. É muito forte mesmo. Então, a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa tirar os vários estereótipos que nós temos em relação a vários conceitos dentro da nossa sociedade, para que não se perpetue esse ciclo da violência através de situações que nós temos no nosso dia a dia. A violência é a punição para aqueles que não se enquadram no papel, por exemplo, dentro desse caráter desumano, né, de uma boa mãe ou de uma boa esposa. E aí, quando a gente fala das questões da legítima defesa da honra, esse homem vai lá, violenta essa mulher, tirando a sua vida, ou às vezes não vai fazer a questão, né, do feminicídio especificamente, mas vai utilizar de palavras de baixo calão, vai utilizar dessa masculinidade, dessa agressividade, de toda essa violência como ferramenta mesmo de dominação desse homem em relação às mulheres. E a gente precisa estar muito atento a isso. No que se refere ao capitalismo, a gente tem que lembrar da divisão sexual do trabalho como papéis para homens e mulheres, mas quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que a gente tem uma desigualdade histórica, né, nessas relações de poder entre homens e mulheres. E aí, falando das mulheres negras, a gente tem uma desigualdade que ela é maior ainda. A gente tem Posso perguntar? Alice. Deu claro. outra travada. Pois é isso que eu falei. Eu tô vendo aqui um pouquinho mais aquilo que eu falei com vocês antes da gente começar a live, né? Mas, enfim, a gente vai tocando aqui, numa outra oportunidade a gente dialoga mais.
Você está falando que a gente tem que conversar e discutir sobre o machismo, sobre essa violência contra a mulher. Conversar e discutir com quem? Ah, sim, é importante mesmo. Obrigada pela pontuação, que é perfeita. Nós precisamos dialogar e fazer essa discussão constante, começando dentro da nossa casa. A gente precisa construir uma nova sociedade, uma nova cultura dentro da nossa própria família, que vai começando a disseminar que vai começando a disseminar dentro da nossa família, com os nossos meninos e com as nossas meninas, para que nós tenhamos um respeito maior, né? Muitas vezes a gente não ensina para os nossos meninos a questão da não agressividade, ensina realmente a questão da masculinidade. É muito importante também, nas escolas, nós termos esse espaço de fala. Ser inserido, e aí é algo para a gente poder discutir bastante no Poder Legislativo, essa questão da construção da cultura da paz mesmo dentro de casa. Quais são os papéis não, para a gente conversar e dialogar, que esse menino ele não precisa trazer e tratar com agressividade para mostrar que ele é um homem. A sociedade já entende as suas diferenças, homens e mulheres têm as suas diferenças, mas nós precisamos respeitar as mulheres. O que é ensinado não é dessa forma. É ensinado que cada vez mais as mulheres podem ser desrespeitadas, que tenham que viver um ambiente de submissão, esse ciclo. E aí esse jovem que vê o pai espancando a mãe dentro de casa, que vê as irmãs sendo agredidas, naturalmente vai replicar esse comportamento na sociedade, porque ele vai entender que é um comportamento natural. Mas a partir do momento que nós fizermos diálogos como esse que nós estamos fazendo aqui nessa noite, nós fizermos mais rodas de conversas nas escolas, nós conversarmos com os nossos amigos sobre o tema, nós vamos começar a criar uma nova consciência de sociedade em que as pessoas devem se respeitar, e esse ciclo da violência ele vai se romper. Eu não acredito que ele vai se romper assim com tanta facilidade, mas o momento de começar é agora, porque quanto mais nós retardarmos a conversa, os diálogos dentro de casa, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, mais tempo nós levaremos para a mudança de transformação da mente da nossa sociedade. Então, é necessário, sim, conversar nesses espaços, na família, nas escolas, em todos os espaços que nós tivermos, para a gente romper com esse ciclo. Porque senão nós vamos ficar aqui dialogando, conversando em vários espaços, mas não vamos avançar o suficiente porque não vai haver uma transformação de mentalidade. E é isso que nós precisamos fazer, né? Então, a gente tem essa desigualdade histórica nas relações entre homens e mulheres, nós precisamos dialogar em todos os espaços, nós precisamos falar sempre dessa cultura machista, infelizmente, que vem assolando as nossas mulheres, a questão do patriarcado. E eu quero falar aqui um pouquinho das questões da violência que nós sabemos que tem na nossa Lei Maria da Penha, que elas são importantes sempre de ser reafirmadas, né? Então, eu tenho as formas de violência contra a mulher, que é a violência psicológica, a violência física, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Eu tenho aqui, quando falo da violência psicológica, e a gente debatia em alguns espaços que nós temos, que hoje eu acredito que seja o pior tipo de violência contra a mulher, porque é aquela violência que vai minando as suas forças, que vai tirando dessa mulher
a possibilidade, né, dela reagir a essas agressões, que vem tirando dessa mulher a possibilidade mesmo, né, de ter amizades. Essa mulher acaba sendo impedida de telefonar, conversar com outras pessoas, ser obrigada a ouvir coisas que ela não queira ouvir, ela é proibida de cortar o cabelo, usar a roupa que deseja, ela e perda da guarda dos filhos. Então, assim, essa violência ela é muito gravosa. E a gente precisa falar muito dessas questões dos exemplos que a gente coloca. Eu acho importante, né, a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas não conseguem identificar as questões que ela está dentro de uma violência psicológica. Por exemplo, uma mulher que é a todo tempo acusada de ter amantes. Essa mulher, você tem uma pessoa aqui e tal. É um tipo de violência psicológica, né? É aquilo que te mina, te tira do seu prumo, que rouba mesmo a sua felicidade, que traz um constrangimento, que diminui a sua dano emocional. É preciso denunciar, é preciso falar, é preciso conversar mesmo, né? Ir numa delegacia, procurar uma ajuda, conversar com uma amiga. O CNJ, nesse período de pandemia, lançou uma campanha muito bacana, que é a questão Vermelho na Mão. Então, você não consegue, né, falar, mas você tem aquele X vermelho na mão, você consegue fazer a denúncia, a pessoa já consegue identificar que você está sofrendo algum tipo de violência e que você precisa de ajuda naquele momento, mas você fazendo aquele X na mão, uma amiga, um amigo já consegue identificar e consegue buscar, tentar te auxiliar para buscar ajuda por você. E isso é muito importante. A gente tem a questão da violência física. A violência física também é muito voltada para a questão do feminicídio. As pessoas focam muito nessa questão, perdeu a vida, aconteceu a violência física. Mas a violência física, ela se dá de várias formas. Então, aqui eu tenho empurrões, eu tenho cortes, ser ameaçada com armas. Tudo isso é um tipo de violência física que precisa ser falado para essa vir também essa mulher nessa coisa. Isso é uma violência física que você está sofrendo. Faça a denúncia, você precisa de ajuda, eu posso contribuir com você. Então, isso é importante a gente saber para poder também ofender opiniões contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. Então, tudo isso é uma violência moral, né? Que às vezes a gente junta a violência moral com a violência psicológica. São dois tipos de violência que podem ocorrer e também auxiliar, buscar ajuda em algumas das delegacias especializadas nas DEANs, e também
falar. Posso perguntar? Você me ouve, Edilamara? Vou esperar um pouquinho aqui. Eu não sei se sou eu que estou travando muito. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Mara? Oh, perdemos a Edilamara. A internet dela tá danada, danada, danada. Vamos dar um tempinho para ver se ela... Edilamara, você está me ouvindo? Edi. Sônia, eu tô... agora eu tô aqui com o coração partido. Eu tô com o coração partido. Esse escritório que você falou que a internet seria melhor, é aí dentro da tua casa ou você tem que sair daí? Eu tinha que sair daqui. Por isso que eu falei que tinha que adiar um pouquinho. Ok. Mas eu vou finalizando, porque tá travando muito. Eu tô vendo aqui, tá falhando um montão. Eu vou finalizar uma pena. Você está falando de Pode que falar, que eu tô vendo. A vítima tem que pedir ajuda, denunciar, e você está mencionando bastante a delegacia especializada. Existe uma delegacia especializada em todas as cidades? Perfeito. Ela tem que pedir ajuda onde? Porque se não existir uma delegacia especializada, ela vai nessas delegacias normais e é um monte de homem que deveria receber essa denúncia dela. E aí você já sabe o que acontece, né? Então, pedir ajuda onde? O que ela pode fazer? Onde? Você conseguiu me ouvir? Consegui te ouvir. Olha só, nos lugares onde nós não temos as nossas... Nos lugares onde nós não temos as nossas... Tem que pedir, não, tem que fazer o seu... Ela pode fazer a denúncia através do 180. Tá me ouvindo? Ela pode fazer a denúncia também através do 190. Posso continuar ou travou um pouquinho de novo? Pode continuar. Pode? Obrigada. Ela pode fazer a denúncia em uma dessas delegacias, é um monte de homem, infelizmente, mas ela precisa ir em uma dessas delegacias. Não consegui pedir ajuda, fui até a delegacia, tive um feedback negativo, não consegui ter o retorno que eu gostaria. Não consegui fazer o encaminhamento. Ligo para o 180, ligo para o 190 e registro aquilo que está acontecendo. Procuro apoio nesses canais. Se esses canais da minha cidade não me derem o retorno que eu preciso, eu tenho que ir em algum centro de referência ao atendimento, CRAS, para que uma assistente social, você relate essa questão, essa mulher seja ouvida ali e dali receba todo o acolhimento e o encaminhamento. Nós sabemos que no nosso Brasil nós não temos DEANs em todos, importante sim que ela consiga, né, dê passos ou peça ajuda a alguém ou alguma pessoa de sua confiança para que venha ali auxiliar, para que venha a ser rompido esse ciclo da violência. Essas são as formas, né, que eu
Eu apresentei aqui, faltam mais duas para a gente poder falar. Eu falei da violência moral, né? Eu falei da violência psicológica, eu falei da violência física, que a gente foi falando aqui, que a gente foi trazendo. A gente precisa falar também da violência sexual, precisa falar da violência patrimonial. São importantes a gente fazer essas falas, eu sempre digo isso, porque às vezes a gente conversa, dialoga no dia a dia, né? A Lei Maria da Penha é uma lei muito conhecida, as pessoas sabem, mas como eu falei aqui, né? Nós temos essas questões que às vezes a gente não fala dos exemplos e às vezes acaba passando, pode passar despercebido. Eu não entendi que eu estava sofrendo algum tipo de violência. Então, o exemplo ele vem para fortalecer, eu entendo, para que essa pessoa tenha uma consciência maior de se fazer a denúncia. Na violência patrimonial, que é reter, subtrair, destruir parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. É uma violência patrimonial, por exemplo, essa mulher que trabalha e não pode dispor do salário dela da forma que ela bem entender. Tem mulheres que têm que trabalhar e entregar todo o valor que recebe para o seu companheiro, ou para o seu namorado, ou para o seu esposo. Isso é um tipo de violência patrimonial. E que essa mulher precisa buscar essa ajuda através dos canais que nós falamos, né? Onde não tem as DEANs no 180, através do 190, procurar algum centro de referência da sua cidade, assistência social, para que ela consiga se livrar desse, destruir os objetos. Por exemplo, você tem um celular, seu instrumento de trabalho precisa se atentar, a pessoa precisa se atentar para isso, que é uma situação, um ciclo verbalmente, moralmente, psicologicamente, mas está vivendo essa violência patrimonial. Então, é importante também saber para romper o ciclo da violência patrimonial. Que a violência sexual agora, né, que é presenciar ou manter ou obrigar a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a mulher a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. E dentro dessa questão, é importante a gente frisar também que a violência sexual acontece também dentro do casamento. É necessário conversarmos. Chegando. Te espero. Posso fazer uma pergunta? Chegando. Posso fazer uma pergunta? Claro. Claro, suas intervenções são muito boas. Acontece tudo isso com ela. Ela liga para o 190 para um outro, e volta para casa onde está aquele cara? Essa é uma grande questão, né? Essa mulher tem que... se ela recebe a medida protetiva, começa ela tudo vai de novo, no 190, tem a medida protetiva. A gente cortou tudo. Agora está meu. Começa do começo, porque desde que você começou a responder, não deu para ouvir nada. Bem? Fala.
Fala. Pode falar para eu ver se está cortando. Tá. Essa mulher... E aí, tá bom? Posso ir falando. Essa mulher que recebe a medida protetiva para se afastar do lar é um questionamento que a gente faz recorrentemente. Ela precisa ter uma rede de apoio para ela poder ficar. O correto seria que essa mulher tivesse uma casa-abrigo, para essa mulher ser destinada para aquele espaço, para que ela pudesse ser devidamente acolhida e continuar e poder sair desse ciclo da violência. E nos locais onde não existe a casa-abrigo, Edilamara, como que essa mulher vai fazer? Eu acho que travou. E nesses locais onde não existe a casa-abrigo, Edilamara, como ela vai fazer? Essa também é um dos questionamentos que nós fazemos em relação à Lei Maria da Penha, né? E aí ela tem que tentar buscar, no caso, né, o apoio dos familiares, de alguém próximo, para ela poder estar. Porque se na cidade não existe um equipamento público que possa dar garantia para essa mulher, essa casa-abrigo, um lugar, essa rede de apoio onde essa mulher possa ficar, um lugar onde essa mulher possa reerguer sua vida, né? Ter cursos de formação, ela tem a condição de ter um encaminhamento para o mercado de trabalho, ela vai retornar para aquela casa, ela vai retornar para conviver junto com aquele agressor. E esse ciclo da violência, ele não cessa. Então, há necessidade de termos equipamentos públicos, uma rede de apoio efetiva, para que essa mulher venha romper com esse ciclo da violência. É muito necessário isso, mas são passos que nós vamos avançando nas nossas políticas públicas em relação à causa da mulher, que precisa ser analisado dia a dia. Eu vou finalizando aqui minha fala na live, agradecendo mais uma vez ao avanço, agradecendo a oportunidade da gente falar um pouco mais. Eu estou finalizando até mesmo porque está aqui, mas eu estou com o coração. Eu não sei se eu estou conseguindo falar, eu não sei se eu estou sendo. Se consigo falar, não, se eu estou conseguindo ser ouvida. Então a gente fica um pouquinho angustiado do lado de cá. Mas eu quero agradecer. Nós vamos continuar compartilhando conhecimento. Estou à disposição desse projeto. É muito importante falarmos de vários temas e a gente vai seguindo firme, tá bom? Doutora Sônia, muito obrigada por todas as pontuações. O avanço do Brasil Negro, assim, a gratidão é toda minha. A gratidão é minha imensa de partilhar essa mesa, vamos dizer assim, né? Com a doutora Sônia, com intervenções importantes e relevantes, para que o tema fosse bem conduzido aqui nessa noite. Gratidão a todos vocês, ao nosso povo preto, que vem rompendo cada vez mais barreiras. Boa noite, muito obrigada. Minha querida, você fala que a gente precisa conseguir esse aparelho, conseguir essa proteção para essa mulher, que a gente precisa. A quem a gente pede? Como a gente briga por isso? O que está sendo feito? Quando vai ser feito alguma coisa? Porque a situação é ridícula. Eu tenho a impressão que não tem ninguém fazendo nada em nome disso. Só aumenta o feminicídio e aumenta. Os caras estão todos soltos, continuando a matar outra mulher. O que está acontecendo? Por que isso não melhora? E não existe esse aparelho nunca. O que acontece? A gente precisa cada vez mais, quando eu disse que precisa, primeiro a gente precisa fortalecer as nossas políticas públicas voltadas para a mulher. E nesse fortalecimento passa pelas câmaras de vereadores e vereadoras,
para termos leis propositivas voltadas para essa mulher, porque nós já temos a Lei Maria da Penha, que instrumentaliza a forma que nós